Oi, eu sou o Select e hoje eu vou contar pra vocês sobre os melhores e mais estressantes dias da minha vida. Desde criança eu sonho em criar jogos, eu sempre enchi cadernos de desenhos dos meus jogos e até publiquei um jogo quando eu era criança, mas hoje eu lancei meu primeiro grande jogo, para Steam, Mobile e Nintendo Switch. Eu ganhei um concurso de criação de jogos, fui convidado a apresentar meu jogo no maior evento de jogos da América Latina, apareci na TV, no canal do PewDiePie, isso tudo enquanto minha vida tava basicamente desabando ao meu redor. Hoje eu vou contar pra vocês a história do Moonleap. Mas, antes de falar sobre tudo isso, junto do lançamento desse vídeo, também tá acontecendo o lançamento do meu jogo. Clica aqui no canto da tela, no link da descrição, ou pesquisa Moonleap na Play Store, App Store ou Steam. E falando em link na descrição, eu fiz o Moonleap usando um programa chamado Game Maker, que é patrocinador desse vídeo. O Game Maker é um programa que fez parte da minha vida e continua fazendo. Foi com ele que eu aprendi a fazer jogos quando criança, se é que eu posso chamar isso aqui de jogo, né? Então hoje eu tenho o maior prazer de poder recomendar ele pra vocês. Game Maker é minha recomendação de game engine pra iniciantes, principalmente pra quem quer começar com jogos 2D. Ele não é muito complexo, também não é muito limitado, é fácil de usar, tem um potencial absurdo e é de graça. Eles também têm uma comunidade bem ativa, um suporte maravilhoso, assets gratuitos como sprites, músicas, códigos pra você usar nos seus jogos, tutoriais gratuitos e você sequer precisa escrever códigos, porque além da linguagem de programação escrita do Game Maker, você também pode usar um sistema de linguagem visual para criar seus jogos, sem escrever nenhuma linha de código. Vários jogos incríveis já foram feitos no Game Maker, como Hotline Miami, Katana Zero, Undertale e todos os jogos que eu já publiquei. Então aproveita, baixa o Game Maker clicando no primeiro link da descrição e começa a fazer seus jogos hoje, de graça. Agora, bora pro começo dessa história. Ano passado, o Game Maker anunciou a Note Me Game Jam, uma Game Jam que daria $33 mil em prêmios e cujos ganhadores seriam anunciados no canal do PewDiePie. O tema era "E a noite mudou tudo". Eu tive a ideia de fazer um jogo sobre uma lua, essa lua bonitinha aí, que toda vez que pula, troca o dia pela noite. Partindo disso, eu fiquei os primeiros 10 dias trabalhando no jogo. E, eu já tinha participado de uma Jam antes, mas eu nunca tinha dedicado tanto tempo e tanto esforço pra uma Game Jam. Eu fiquei o dia todo dia trabalhando nesse jogo. Eu mal saía de casa e quando via minha namorada, era pra botar ela pra testar o jogo. Foi corrido, foi difícil, meu computador morreu durante o meio do projeto, toda a trilha sonora do jogo teve que ser feita em um dia, e enfim, é certeza que eu fiquei pelo menos 1% mais calvo depois disso. O importante é que dia 11 de abril, o PewDiePie postou isso aqui no canal dele. #NoticeMeGameJam with over 300 contestants, and it brought in some incredible games. This is the winner, Moonleap. I like it. E pois é, eu ganhei Game Jam, em primeiro lugar. Woo! Woohoo! This is the winner, Moonleap. E mais impressionante do que ganhar a Jam foi o que rolou depois que eu ganhei. Teve muita fanart do jogo aparecendo por todo lugar, fangame, merchan, que ainda tá disponível na loja, inclusive, remixes e... enfim, esse personagem cresceu muito na internet, e não só na internet. O Moonleap, ele nasce de um desafio que ele falava, né? Then the night changed everything. Então, como é que é? Sempre o primeiro dia da Game Jam, eu só tendo um bando de ideia, assim, eu fico rabiscando. Se tiver um fantasma que de noite ele tem que se esconder das pessoas e de manhã ele tem que assustar. Sim, esse sou eu na TV Cultura, falando do Moonleap. Quando você tá criando o jogo, você vai também jogando, prototipando. Como é que é isso? Eu vou jogando o jogo, vou polindo ele, deixando mais bonitinho, né? Os últimos 2 dias eu lembro que eu fiquei só resolvendo o problema e testando, assim. Eu fiquei botando o pessoal pra testar. Mas o resto é só criação, é só ideia, depois eu vejo o que não encaixou bem. Também dei uma entrevista pro Game Maker, a mesma game engine que eu usei pra fazer esse jogo. Eu também acabei fazendo um tutorial pro canal deles, e nesse ponto eu acho que eu já posso me considerar um parceiro deles já. O que é um sonho que eu nem sabia que era possível. Mas, vamos lá. Quando eu participei dessa Game Jam, eu tava trabalhando em outro jogo meu chamado Starboy Adventures. É um baita jogo, ele tá enorme, e mesmo depois de ganhar a Jam no Moonleap, eu ainda trabalhei um pouco nele. E olha, eu quero muito terminar Starboy, muito mesmo. Mas algo que eu quero também é terminar o Moonleap, fazer uma versão mais completa e bonita do jogo, disponibilizar na Steam e outras plataformas. E com toda essa tensão, toda essa repercussão que o Moonleap teve, eu acho melhor priorizar o Moonleap. Isso foi uma baita decisão difícil pra mim, porque, meu Deus, eu já tô muito tempo trabalhando no Starboy, mas tudo bem, eu prometi pra mim mesmo que essa vai ser a última pausa que eu vou dar nesse jogo. Eu só quero focar em um projeto de cada vez. Eu não quero ser o cara que fica pulando de projeto em projeto sem nunca terminar nada. Eu não quero ser assim, eu acho cringe. E unicamente por questão de timing, pra aproveitar todas essas oportunidades e todo esse apoio que eu venho recebendo, eu vou focar no Moonleap. Certo! E agora? O plano era lançar o jogo para iOS, Android, iPhone e Nintendo Switch, com mais que o dobro das fases, gráficos novos, novos segredos, novas mecânicas, enfim. Basicamente outro jogo muito melhor que o anterior, o que não ia ser tarefa fácil. Para Android ia ser mais tranquilo, porque eu já fiz isso antes e, bom, para desenvolver para Android basta ter um computador, mas para iPhone...
Ah, meu amigo. Eu precisava de um iPhone, que eu comprei porque meu celular tinha quebrado e eu já aproveitei. Precisava também de um MacBook recente e precisava de outra coisa que eu só descobri lá na frente. Paciência pra caralho. Lembra daquele dinheiro da premiação? Pois é. Foi de berço, arrastou pra cima. Isso sem falar que eu teria que me tornar um desenvolvedor autorizado pela Nintendo também. Tinha que comprar um dev kit deles e lidar com algumas burocracias muito divertidas. Tipo abrir uma empresa, fazer contrato, mandar uns 100 e-mails, postar o jogo pra todas essas plataformas. Dias muito bons, dias muito tranquilos, de muita paz e felicidade. Inclusive pra Nintendo foi um sufoco. Eu passei meses tentando entrar em contato com eles, até de fato conseguir um ok deles e poder pegar o kit de desenvolvimento. Mas, tudo bem, eu vou me esforçar pra dar conta de tudo. Eu acho que realmente foi uma boa ideia eu ter focado nesse jogo, porque pouco tempo depois de eu ter tomado essa decisão, o Game Maker me chamou pra apresentar o Mulip na Brasil Game Show. Se não tava claro o suficiente de que eu deveria focar no Mulip, isso deixou bem claro. Durante a BGS eles iam fazer um encontro oficial do Game Maker também, uma parada chamada Game Maker Meetup, que tem em vários lugares do mundo aí, e me chamaram pra fazer uma apresentação pra esse evento. Quando eles me chamaram pra BGS, Brasil Game Show, né, eu pensei, tudo bem, o evento vai ser quando? Daqui a uns 3 meses? Não. O evento é daqui a umas semanas. E o jogo não tinha uma versão atual jogável. Tinha aquela versão da Gen, mas ela tava bem feia se comparada ao jogo atual. Então eu fui correndo, preparar uma demo pra BGS, mandei fazer um monte de cartão, um monte de adesivo e fui trabalhar no jogo. Trabalhei que nem um desgraçado e minha namorada também. Ela já tinha costurado um lipinho pra mim, então ela achou uma boa ideia fazer mais alguns pra BGS. Ela prototipou mais ou menos como ele seria e chegou nisso aqui, que eventualmente virou isso aqui. Meu Deus, lindo demais. Acabou que nós dois trabalhamos muito. Ela costurando o lipinho e eu trabalhando no jogo. Eu fiquei tão concentrado no jogo nessa época que eu acabei fazendo metade dele praticamente. Enfim, os cartões chegaram. Eles estavam lindos, eu mandei fazer um esquema bonitão com a arte do jogo também, e tava lindo. Me entregaram esse rolo enorme de adesivo e não cortaram os adesivos. Eu perguntei pra gráfica, gente, dá pra cortar isso aqui, né? E eles só falaram, então... Não. Então lá vai eu, passar horas e horas cortando adesivo. Inclusive o telhado da minha casa tava com goteira, então eu meio que tava desviando das gotas ali, uma parada meio ninja. Mas enfim, deu tudo certo. Um dia antes de ir pra São Paulo, eu tava com esse bando de pacotinho de adesivo. Tudo pronto pra entregar pra vocês, lindo de bonito. A viagem foi linda, eu tava super ansioso pra chegar no evento. Chegando lá, eu fiz uns ajustes no jogo, instalei ele nos computadores, reclamei dos fones que tinham dado pra gente, configurei os controles, coloquei um ursinho do lipinho na mesa, a Dani trouxe essa plaquinha linda pra mesa. Eu passei 30 minutos tirando fita crepe pra poder colar a arte do jogo atrás da cadeira e começaram a testar o jogo. Todo o peso que eu tinha nos meus ombros foi embora nesse momento, mesmo que momentaneamente. Quando a primeira pessoa veio jogar o jogo, que foi essa moça super simpática, inclusive, eu só senti paz, só sentimentos felizes, nunca fui triste, não sei o que é depressão. Eu assisti cada segundinho desses testes. Foi muito bacana conversar com vocês, encontrar um pessoal que eu não via há anos, um pessoal que eu nem tinha visto pessoalmente ainda, e eu fiz muito ajuste no jogo por causa desses testes. Cada pessoa que sentou ali pra jogar me ajudou pelo menos um pouquinho. Teve gente que passou do jogo em 2 minutos, teve gente que demorava uns 20 minutos pra zerar, e teve essa moça aí que não passava da primeira fase. Ficou uns 10 minutos travado nela, o que gerou esse vídeo lindo de eu em absoluto desespero, quase tirando todos os fios da minha cabeça vendo ela jogar, ficando mais calvo ainda. Foram 5 dias de evento, o dia inteiro. 5 dias incríveis, mas muito cansativos. Ao lado de vários desenvolvedores incríveis, que também estavam com os projetos lindos, e ao lado da equipe do Game Maker. Eu tive o maior prazer de conhecer o pessoal por trás do Game Maker, e óbvio que foi ótimo conversar com eles sobre o Game Maker, né, o software e sobre jogos, mas o que eu não vou esquecer, o que eu sei que eu vou lembrar pra sempre, é de tentar ensinar passinho pra um escocês, de embebedar os gringos, dando a desculpa que a bebida era brasileira. Volta e meia eu dava pra eles, sei lá, um Moscow Mule, falava que era uma bebida brasileira, só porque eu sabia que eles iam beber. Foram dias incríveis, muito cansativos, porém incríveis. É o tipo de coisa que marca a gente pra sempre. Eu não lembro muito bem o que eu tava fazendo, mexendo no computador nessa hora, mas eu lembro exatamente de como foi passar um tempo com esse pessoal. Me lembro muito bem de ver essa família testando o jogo, o pai não conseguindo passar da primeira fase, a mãe travada um pouco mais na frente, e o filho zerando tudo em poucos minutos. Esse tipo de coisa vai ficar comigo pra sempre. Eu ainda quero falar mais sobre esse evento, porque sério, foi incrível e me deu muita inspiração pra continuar trabalhando nesse projeto, que foi o que eu fiz assim que eu voltei de Brasília. Então, lembra que eu falei que a casa tava com goteira? Acontece que quem veio consertar deixou bem pior do que tava antes.
muito pior. Parecia que não tinha mais telhado aqui em casa. Uma chuva forte veio no meio da noite e sem energia, eu fui carregando tudo do meu quarto, que é no andar de cima, pro andar de baixo da casa. A chuva tava entrando por todo lugar, tava tudo encharcado, o chão tava parecendo um laguinho. Eu fui carregando TV, computador, os videogames, meus jogos, meus papéis, livros, tudo. Morrendo de medo de perder alguma coisa. O pessoal que tinha mexido no telhado sumiu depois disso, e eu sabia que tinha gente desonesta no mundo, mas eu não sabia que tinha gente tão desonesta. Desonesta ao ponto de colocar meu trabalho em perigo, minhas coisas, minha vida basicamente. A gente chamou urgentemente outras pessoas pra cuidar disso, e felizmente foi resolvido. Mas por precaução, eu deixei todas as minhas coisas num quarto de visita, no primeiro andar da casa. Assim eu sabia que não ia molhar. Eu terminei um lip nesse quarto aqui, completamente improvisado. Um cabo de internet entrando pela janela, e eu tô aqui até hoje, na verdade. Eu vou continuar aqui até eu mudar dessa casa. Obviamente houveram danos, mas meu computador sobreviveu. O teclado, os monitores. A única coisa que não sobreviveu foi isso aqui. O MacBook morreu. Sabe aquele MacBook que eu comprei justamente pra trabalhar nesse jogo? Pois é, ele mesmo. E pra melhorar, assim que eu li meu e-mail em casa, eu vi que meu kit de desenvolvimento do Switch foi taxado indevidamente quando veio pro Brasil. Eles taxaram um produto em 110%, eu não consegui resolver isso a tempo, e o produto voltou pra Nintendo, lá pro exterior. E o maior problema de tudo isso, na verdade, é que eu já tinha anunciado a data de lançamento do jogo. Quando eu percebi que o Mac não tava ligando, eu tinha acabado de publicar um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo, eu falei uma data de lançamento pro jogo. Eu não podia voltar atrás disso. Eu precisava terminar esse jogo e ele precisava sair. Tudo isso dentro de um mês. Certo? Antes de qualquer coisa, eu quero esclarecer como o jogo tava nesse ponto. Todas as fases estavam prontas, dava pra jogar o jogo do começo ao final. Por isso mesmo que eu anunciei a data de lançamento, inclusive. Porém, ainda faltava vários elementos da hub do jogo, elementos bem importantes, inclusive. Algumas músicas, e mesmo que elas estivessem prometidas, minha preocupação era o tempo que eu tinha que dedicar pra implementar elas. Eu tinha que fazer o touch funcionar no Android e no iOS, fazer o jogo funcionar no Nintendo Switch, configurar o jogo pra Steam, configurar o jogo pra Android e iOS também, questão de save na nuvem, conquistas, cuidar da tradução do jogo, pra pelo menos ter 2 idiomas funcionais nele, todo o marketing do jogo, eu tinha que cuidar do marketing também, toda a burocracia relacionada a pagamentos, contratos e essas coisas chatas. Enfim, nesse ponto eu tive uma realização. Uma frase veio na minha cabeça que era uma verdade absoluta. Não vai dar certo, é literalmente impossível fazer isso no mês. Não tem como, não é possível, e eu não vou conseguir. Sozinho. Na BGS, eu conheci esse moço incrível aqui, que é um baita programador e ajudou até o Vitor no jogo dele. Ele já tem experiência com esse tipo de coisa, e conversando com ele, eu acabei citando que eu tava precisando de programador. Aí, pronto. Ele falou que tava disposto a ajudar, e agora eu tinha um programador pra me ajudar nesse finalzinho do jogo. Mas, ainda tinha um problema da Nintendo. Eu nem tava com meu kit de desenvolvimento em mãos, então eu recebi esse tweet. E quase que de repente, esse problema estava resolvido. Certo? Agora sim a gente passou de impossível pra muito difícil. Antes de tudo, eu dei uma diminuída no escopo do jogo, eu tirei basicamente metade dos secrets que eu tinha planejado. Relaxa que esses aí vão entrar numa próxima atualização. Depois disso, foi mão na massa. Trabalhei muito, todo dia, o dia todo. Trabalhava mais de 8 horas por dia, todo dia. Por parte dos dias eu trabalhei mais de 10 horas. O dia inteiro. Eu tô falando muito dia, socorro. Pra fazer comida, eu ia pra cozinha, fazia 1 quilo de arroz, 1 quilo de frango, e eu ficava um bom tempo sem cozinhar. Ou seja, eu tava comendo que nem bodybuilder. Monstro. Isso no começo. No final eu não tava fazendo nem isso. Eu tava comendo espetinho pronto, com umas verduras que eu fazia no micro-ondas. Tava com basicamente 0 vida social também, full nerdola mesmo. Só via a Julie, minha namorada. E é isso. O dia inteiro, sentado no computador, estressado, programando, testando, checando o e-mail, vendo gente testar, indo pro PC, indo pro MacBook, indo pro notebook, conversando com o Luiz, com o Shortbread, com a Dani, o dia inteiro, todo dia. A Dani entregou as músicas a tempo, a mixagem acabou ficando pra última hora, mas deu tudo certo, mesmo com conflitos. A Dani tem uma personalidade forte, assim como eu, então eventualmente a gente partia pra porrada, a gente tinha umas conversas mais pesadas, mas que sempre terminavam bem, com um abraço virtual ou um gif de gatinho no Discord, que é quase a mesma coisa. Todo mundo entregou tudo a tempo, a gente fez o possível, e mesmo fazendo o possível, eu não consegui enviar o jogo a tempo pra Nintendo. A gente teve alguns problemas, tudo demorado demais e burocrático demais, chorei no banho alguns dias, mas o que não tem solução, solucionado está. Eu não vou ficar me torturando mentalmente por não ter conseguido entregar o jogo pra Switch na mesma data das outras plataformas. Eu sou só um. Eu não sou uma empresa gigante e nem média, na verdade. Eu sou só um cara e eu tô fazendo tudo que eu posso. Eu tô extremamente cansado, ansioso, me sentindo doente e sigo cansado gravando o áudio desse vídeo. Eu tô com um sono acumulado de várias semanas dormindo mal e enquanto eu gravo isso aqui, faltam 6 dias pro lançamento. A galera tá super ansiosa pro jogo, tá tendo várias fanarts, tô postando uma por dia, inclusive, até o lançamento do jogo, tá muito bonitinho. E a ideia
é que esse vídeo saia junto do jogo. Mas se não der, tudo bem, eu só preciso lançar esse jogo. E o importante é que, se você tá vendo esse vídeo, o jogo saiu. E nesse caso, valeu a pena. Todo esse esforço, essas noites mal dormidas, os computadores quebrados, esses adesivos, esse telhado, tudo valeu a pena. Se eu sei que em algum lugar, algum menininho tá chegando da escola pra poder jogar esse jogo, se eu sei que eu tô fazendo a vida de alguém pelo menos um pouquinho mais legal, um pouquinho mais feliz, se alguma criança ficar toda inspirada depois de jogar esse jogo, assim como eu ficava, deu tudo certo. E é só isso que eu quero. Moonleap está disponível para Steam, Android e iOS. Vamos jogar Moonleap, pessoal. Moonleap, o jogo do Gu Select. Tá, eu tenho que pegar, eu acho que as florzinhas. Caralho. Tô adorando a música. Espera aí pra ver. Nossa senhora, pai, muito sujo. É isso! Uou! Caraca! É isso mesmo, véi! Meu Deus, que genial! Criado por Go Select, o jogo é de puzzle em plataforma, onde o jogador vai controlar um menino lua em uma missão para recuperar estrelas cadentes. Ai, que bacana, cara. Oh, meu Deus do céu. Como passa disso? Chat, como passa disso? Nossa, tô me sentindo muito burro, véi. Meu Deus. Oh, shit! Let's go! No, eu gostei. No, é muito bom, cara. GG, that's a fun little game. Ai, que gostosinho esse jogo. Que legal, cara. Parabéns, viu, Gu Select, meu querido.